Bom dia, queridos irmãos. Estamos na quarta lição sobre o livro de Josué. Vimos na primeira lição o início da sua liderança como sucessor de Moisés na conquista da terra prometida. Originalmente, seu nome era Oséias, que significa salvo ou salvação. Mas Moisés trocou seu nome para Josué, que significa o Senhor salva. Lemos lá no livro de Números, capítulo 13. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São esses seus nomes: da tribo de Ruben, Samua; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. E no versículo 16 diz assim: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Josué foi um líder escolhido e encorajado por Deus. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde você andar. Ele foi um líder totalmente obediente, cumpriu cada ordem e orientação divina. Obedeceu, transmitiu e meditou continuamente na palavra de Deus. Versículos 7 e 8. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido ou por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O segundo estudo ressaltou as conquistas do povo: a travessia do Jordão, Josué 3, a nova circuncisão, a celebração da Páscoa, as conquistas da cidade de Jericó, da cidade de Ai e de Gibeão. Como na travessia do Mar Vermelho liderada por Moisés, a travessia do Rio Jordão foi outro marco para o povo de Israel. No dia da travessia, Josué falou ao povo que o Senhor faria maravilhas no meio deles. Na época da travessia, as águas do Rio Jordão transbordavam. Por decisão humana, aquele não seria o momento adequado de atravessar o rio, pois encontrava-se cheio. Os sacerdotes foram encarregados de levar a Arca da Aliança e o fizeram até que as plantas dos seus pés ficassem molhadas. Após isso, as águas do rio foram represadas pela ação do Senhor, formando uma muralha bem longe de onde eles estavam. Com as águas represadas, os israelitas atravessaram o rio e fizeram sem molhar os pés. O rio permaneceu seco durante toda a travessia do povo, enquanto os sacerdotes se mantiveram sustentando a arca. Esse acontecimento deveria ser lembrado, por isso Josué ordenou que um homem de cada tribo se dirigisse ao leito do rio e retirassem uma pedra. Essas pedras posteriormente seriam apresentadas aos descendentes dessas tribos como memorial, como memória do que havia acontecido a eles. Após a travessia, as águas voltaram ao seu lugar. Todos os guerreiros que haviam saído do Egito já haviam morrido e os homens nascidos no deserto naquela época não haviam sido circuncidados. Para a confirmação do compromisso do seu povo para com Deus, foi determinada a circuncisão de todos os homens. E esse local foi chamado de Gilgal. No mesmo local foi celebrada a primeira Páscoa. A conquista da cidade de Jericó foi ao som de trombetas, um fato que causaria temor a outras cidades e aos povos da região. No capítulo 8, fala sobre a conquista da cidade de Ai. Josué foi orientado pelo Senhor a preparar uma cilada para a cidade de Ai. Enviou 30.000 homens de noite que ficariam escondidos na parte de trás da cidade. Josué chegaria pela frente com muitos guerreiros, mas quando fosse atacado, fugiria do exército de Ai, que os perseguiria.
Isso daria condições para que os 30.000 homens entrassem na cidade praticamente sem resistência e a destruísse pelo fogo. O rei de Ai e seu povo foi entregue a Josué pelo Senhor. No capítulo 10, nós vimos a conquista da cidade de Gibeão. O povo, com medo da destruição, tentou fazer um acordo com Josué. Apesar de terem apresentado falsas informações, o acordo foi mantido. Quando os amorreus das cidades de Jerusalém, Hebrom e outras cidades souberam do acordo, se uniram e planejaram destruir a cidade de Gibeão. Os gibeonitas pediram ajuda a Josué, que levou seu exército e capturou esses reis. Essa foi mais uma vitória dada a Josué e ao povo de Israel. Durante a batalha, Josué necessitou que o dia fosse estendido. E esse dia foi diferente de todos os outros, pois nesse dia o sol parou e a lua foi retida, lá em Josué 10, 12 a 15. E dessa forma, o exército de Israel teve tempo de destruir seus inimigos, mais uma prova impressionante do poder de Deus para o povo escolhido. Na lição número 3, capítulo 7, a ênfase foi sobre o perigo e consequências do pecado individual e oculto. O povo estava orgulhoso pelas vitórias e não se preocupou em estar alerta a respeito das ciladas para a desobediência da palavra. Acã cobiçou e tomou para si objetos que deveriam ser dedicados ao Senhor. Embora apenas um homem tenha pecado, a ira do Senhor foi contra todo Israel. Isso mostra que o pecado não é uma questão individual, mas afeta toda a comunidade. A lição de hoje se trata da ocupação da terra. Os capítulos 13 a 22 registram a divisão da terra entre as tribos de Israel. Uma ocupação merece destaque. Capítulo 14, de 6 a 15, narra o episódio em que Calebe se aproxima de Josué e lhe pede o monte que Moisés lhe havia prometido, Monte Hebrom. Deus fez muitas grandiosas promessas a Israel e essa é uma das características do seu relacionamento com seu povo. Ele se dá a nós através das promessas. A promessa é um anúncio de que alguma coisa será cumprida. E quem promete dá provas ou apresenta garantias de cumprir o que prometeu. A Bíblia também revela que o povo de Deus deve buscá-lo e pedir que ele cumpra o prometido. As promessas que o Senhor nos fez são colocadas no contexto do nosso relacionamento com Ele. Ou seja, Deus não prometeu simplesmente de forma unilateral. Ele vai nos abençoar, mas precisamos buscá-lo para ser abençoados. Deus oferece tudo o que tem e é, mas pede que nos acheguemos a Ele, ou seja, trata-se de fato de um relacionamento. O pedido de Calebe é um bom exemplo. Ele pediu o monte que havia sido prometido por Deus através de Moisés 45 anos antes. Durante todo esse tempo, Calebe aguardou e finalmente chegou o momento de ele se dirigir a Josué e dizer: "Dá-me agora esse monte que o Senhor prometeu naquele dia." Deus prometeu, Calebe reivindicou e Josué deu. Mas Calebe precisou tirar o povo que estava de posse daquele monte. Por que estão detalhadas as conquistas e a ocupação da terra? A conquista de Canaã, sob a liderança de Josué, é retratada pelo autor da carta aos Hebreus como um tipo da Canaã celestial. Deus havia prometido a conquista da terra a Moisés e a Josué, em Êxodo 3, 8, Josué 1, 2 e 3. Mas, ao longo da jornada do Êxodo, muitos ficaram pelo caminho. A incredulidade e a desobediência, somadas à falta de ânimo, fizeram com que o povo não vivesse as promessas de Deus em sua plenitude. O mesmo processo estava se repetindo agora com os crentes da nova aliança e pelas mesmas razões. A única forma de voltar para a corrida e completar o percurso, entrando no descanso de Deus, era observando a sua palavra. A mensagem se fundamenta na obediência. Vamos abrir lá o livro de Hebreus, capítulo 4. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, que a promessa falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram.
Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. A desobediência é a manifestação ativa da incredulidade. O crente, quando não crê, age da mesma forma do incrédulo. A mensagem de Deus só tem proveito quando acompanhada pela obediência. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre suas tribos. E a terra teve descanso da guerra. Josué 11, 23. O povo peregrinou pelo deserto e ansiava por vir e chegar o dia de herdar a terra prometida e ter um descanso total. Mas o descanso dado por Josué ao antigo povo de Deus foi incompleto e parcial. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 8, diz assim: porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Um dia de um descanso real. A conquista de Canaã era apenas um tipo, da qual a Canaã celestial é o antítipo, um reflexo da verdadeira Canaã. O descanso não é aqui. Continuando em Hebreus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. A palavra-chave dessa lição é descanso. O povo de Israel estava cansado de tanta peregrinação. Deus prometeu e Deus cumpriu cada detalhe de sua promessa. Josué também recebeu a sua herança, lá no capítulo 19, versículo 49. Foi-lhe permitido escolher o local e ele construiu uma cidade. Deus prometeu ao povo de Israel do Velho Testamento e Deus promete ao Israel de hoje. Atos 2:39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:29. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios 1:13 e 14. E quero terminar com esse versículo que se encontra lá em 1 Reis 8:56. Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma das suas boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Amém.